A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, uma opinião ou sugestão, fique à vontade. O número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, é o 994661010. Nós teremos o maior prazer de atender a você, de responder sua pergunta e de saber qual é a sua opinião, a sua crítica ou a sua sugestão para o nosso programa. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando, sobre profetas e profecias, e de uma forma mais específica estamos estudando sobre o ministério profético do Antigo Testamento, Inclusive nos programas anteriores nós estudamos o ministério de diversos profetas, tanto aqueles profetas que são conhecidos como os profetas orais ou os profetas da palavra, que foram aqueles que foram chamados por Deus para transmitir a mensagem de Deus aos homens e não registraram suas profecias, Embora que outras pessoas tenham registrado por eles. Só para a gente recapitular, nós estudamos sobre o ministério profeta de Samuel, de Elias, de Eliseu, do profeta Aías, o profeta Micaías. Estudamos também sobre o ministério de alguns profetas anônimos, esses grandes homens de Deus que marcaram a história bíblica. Apesar de eles não terem escrito livros alguém é que registrou as suas profecias. A história deles estão principalmente nos livros dos juízes, nos livros de Samuel, nos livros dos reis, das crônicas. Esses profetas que marcaram a história bíblica e foram poderosamente usados por Deus. Nos últimos programas nós fizemos, na verdade, uma recapitulação do ministério dos profetas literários, ou os profetas canônicos. Lembra disso? Nós trouxemos aí uma recapitulação daqueles 17 livros do Antigo Testamento que são conhecidos como os livros proféticos. 5 livros são chamados de profetas maiores, embora só sejam 4 profetas, mas são 5 livros, Porque Jeremias escreveu 2. Então nós recapitulamos, na verdade, os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E também estudamos os 12 profetas menores, esses livros que são os últimos do Antigo Testamento, esses 12 livros que são os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas que, embora a maioria deles tenham trazido uma mensagem direta para os seus contemporâneos, a maioria deles falou para o povo de Judá, mas que o registro desses livros trazem lições para as nossas vidas. Deus fez com que esses livros fossem escritos, fossem preservados, porque a mensagem que eles entregaram, embora tenham sido há milênios atrás, muitos deles profetizaram há mais de 2 milênios, há quase 3 milênios atrás, mas essa mensagem hoje também serve para nós. Há muitas lições que nós podemos aprender através do ministério desses profetas. E o desejo do nosso coração é que você esteja gostando do programa, embora que o objetivo dos Instantes Finais seja falar sobre as profecias que estão se cumprindo nos últimos dias, O nome do programa é esse, Instantes Finais, mas há muitas profecias que foram escritas, que foram registradas na Bíblia Sagrada, que também trazem grandes lições para nós. E o estudo desses profetas, dessas profecias, desses ministérios proféticos do Antigo e do Novo Testamento, o objetivo é exatamente para nós conhecermos melhor o conteúdo profético das Sagradas Escrituras, e nós esperamos que você esteja gostando e que você esteja sendo edificado. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema:
João Batista, o último profeta do Antigo Pacto, eu diria que hoje é um divisor de águas, né? Hoje nós vamos concluir o estudo do ministério profético do Antigo Testamento. Vamos estudar um pouco sobre João Batista, embora já tenhamos falado um pouco sobre ele, quando nós estudamos alguns livros proféticos, como o livro do profeta Malaquias, por exemplo. Mas vamos estudar de forma mais específica o ministério deste grande profeta, que Jesus disse que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João. Vamos estudar um pouco sobre este grande homem de Deus, esse grande profeta que foi o precursor do Messias, que foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Abre a tela, por gentileza. João Batista, o último profeta do Antigo Pacto, e claro, você sabe disso, esta imagem aí é uma imagem meramente ilustrativa, não é só para nós termos uma ideia, não é, de como eram esses profetas. Então, na nossa introdução, nós dizemos assim, que João Batista era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, eu quero, né, lhe convidar para nós abrirmos a nossa Bíblia lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Pode trazer a tela, por gentileza? Então, nós vamos perceber que João Batista veio ao mundo através de um milagre. Essa é a verdade. Ele veio ao mundo através de um milagre. Sua mãe Isabel era estéril, já avançada em idade. Quando nós lemos o texto bíblico, dá-nos a entender que por um período de tempo, Zacarias e Isabel oraram por um filho, oraram por uma criança, mas o tempo passou e Deus não abriu a madre de Isabel. E o que dá-nos a entender o texto é que Zacarias e Isabel haviam parado de orar por essa causa, né? E eu já aproveito aqui esse momento já para fazer uma aplicação desta oração de Zacarias, porque nós vamos perceber que Deus enviou o anjo Gabriel, para dizer a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, tua mulher Isabel vai dar à luz, vai gerar um filho. Começa a dizer como seria o procedimento desse menino, só que Zacarias não creu, e inclusive ele ficou até mudo, exatamente porque ele não acreditou. Então, algumas lições nós já aprendemos aí, antes mesmo de trazermos muitas informações sobre João Batista. Uma delas é que nem sempre Deus atende às nossas orações dentro do nosso tempo. Eu vou repetir essa frase. Nem sempre Deus responde ou atende às nossas orações dentro do nosso tempo. Deus tem um tempo para cumprir com suas promessas, para fazer milagres, para responder orações. Essa é a verdade. Nós somos muitas vezes imediatistas. Nós queremos que Deus faça rápido, logo, no nosso tempo, mas Deus tem uma forma. Deus sempre age no tempo certo. Há uma frase, não é, que é muito popular entre os cristãos, que eu não concordo, né? E eu sei que você também não concorda, mas é uma frase muito conhecida que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. E isso não é verdade, né? Deus sempre chega na hora certa. E ainda que ele se atrasasse, ele é poderoso para fazer o tempo voltar para chegar na hora certa, né? Então Deus não se adianta e Deus não se atrasa. Deus sempre chega no momento exato. E havia chegado o tempo de Zacarias e Isabel, né, gerarem filhos, mesmo na velhice de ambos, mesmo quando eles não esperavam mais, não acreditavam mais, mas o anjo aparece para dizer a Zacarias, lá no templo, que Isabel estava grávida. Vamos ler esse texto. Eu sei que você já conhece, mas nunca é demais ler a Bíblia, e eu quero convidar você para estar com a sua Bíblia, não é? Acompanhar o nosso programa com a sua Bíblia. Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril
e ambos eram avançados em idade, não é? Eu já posso fazer uma outra aplicação. Já estava dentro das impossibilidades. Haviam dois problemas que impediam que aquele casal gerasse filhos. O primeiro era que Isabel era estéril. E o segundo é que eles já estavam avançados em idade. Mas para Deus nada é impossível, né? Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Deus tem um poder de fazer com que a estéril possa gerar filhos. Deus tem um poder de fazer com que mulheres já idosas, né, possam também gerar filhos. Para Deus não há impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há oração que Ele não possa responder, né? Tudo é possível. A Bíblia deixa bem claro isso, né? O anjo Gabriel disse à Virgem Maria, porque para Deus nada é impossível. Voltando ao texto, versículo 8, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, então Zacarias entra no templo para realizar o ofício sacerdotal diante de Deus, na ordem da sua turma. Era um dia especial para os sacerdotes entrar, não é, lá naquele templo, naquele santuário. De repente, coube a ele, não é, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas. Como que ele diz assim? Não tenha medo, não te assombres, não fiques assustado, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Que coisa interessante. Então eu posso dizer que João Batista veio ao mundo através de um milagre. Ele é fruto de respostas de orações. Com certeza, durante muito tempo, Zacarias e Isabel oraram a Deus pedindo um filho e havia chegado o tempo da resposta da oração. E Deus manda o anjo para dizer a Zacarias que Isabel iria dar à luz um filho, que o nome dele seria João. Disse mais alguns detalhes, que eles teriam prazer e alegria, muitos iriam se alegrar no seu nascimento, porque ele seria grande diante do Senhor e não iria beber vinho, era um nazireu, uma criança consagrada a Deus desde o ventre, não iria beber bebida forte, seria cheio do Espírito já desde o ventre de sua mãe. Então, o anjo não apenas diz a Zacarias que Deus respondeu a oração, que Isabel ia gerar um filho, mas diz o nome da criança e traz mais algumas informações sobre como eles deveriam criar aquela criança, como um nazireu, como alguém consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Abre a tela mais uma vez. Então nós vamos perceber ainda que o nome João significa gracioso. Ele foi o último profeta da antiga aliança, do antigo pacto, e foi escolhido por Deus para ser o precursor do Messias. Professor, e o que é um precursor? É aquele que vai adiante, é aquele que anuncia alguém que vem atrás dele, ou vem depois dele. Precursor é isso, é alguém que antecipa o ministério de alguém. Então a função de João Batista era essa, e diante de Cristo anunciar a sua vinda, anunciar a sua chegada. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, o profeta João Batista pregou a mensagem do arrependimento, batizou muitos dos filhos de Israel lá no Rio Jordão, e eles eram batizados confessando os seus pecados. Então, nós vamos perceber, pode trazer a tela, que o ministério de João Batista foi marcado principalmente por pregação e também pelo fato de ele batizar muitos dos filhos de Israel lá no Rio Jordão. E sem dúvida, um dos momentos mais marcantes do ministério de João Batista foi a ocasião que Jesus, que humanamente falando era seu primo, né? Primo segundo, posso dizer assim, porque Maria, mãe de Jesus, e Isabel eram primas, e de repente, quem é que chega lá para ser batizado? Jesus, o Filho de Deus. Passa a tela, por gentileza. Que coisa maravilhosa.
Aí diz assim, que um dos momentos mais marcantes do ministério, claro, eu quero deixar bem claro aqui aos nossos queridos telespectadores, que essa imagem é meramente ilustrativa, tá? Por favor, não queremos com isso dizer que eram assim a fisionomia de Jesus e de João, não, isso é uma imagem meramente ilustrativa. Abre a tela mais uma vez, aí diz assim, um dos momentos mais marcantes do ministério de João Batista foi o batismo de Jesus. Quem chegou para ser batizado? Jesus. E claro, a princípio João queria se opor, né? João achou-se que era indigno de batizar aquele que era maior do que ele. João Batista chegou a dizer, eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim, eu careço ir a ti, tu vens a mim. Mas Jesus disse, né, que era necessário, deixa para que se cumpra toda a justiça. Então João batizou a Jesus, e esse batismo de Jesus é um marco tão importante que foi registrado pelos 4 evangelistas. Estão aí as referências. Os alunos que quiserem ler, tiram uma foto aí, anota, e você pode ler essas referências, porque marcou tanto o ministério de João Batista, como marcou também o ministério de Jesus. Volta a tela, por favor. Então eu gostaria de dizer que não havia necessidade de Jesus ser batizado, por 2 razões simples. Primeiro, porque aquele batismo de João era o batismo de arrependimento. Os homens iam ser batizados, não é? Os hebreus, os israelitas, iam ser batizados confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados. Jesus não tinha pecado para confessar e nem para se arrepender. Nesse aspecto, eu posso dizer que Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado. Jesus nasceu, não é? Já falamos sobre isso, que Jesus veio ao mundo através de uma concepção sobrenatural. Jesus não tinha pecado, nunca cometeu pecado algum. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 e 15, diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas Jesus disse a João, deixa para que se cumpra toda a justiça. Então, como representante da raça humana, ou de toda a humanidade, aquele que foi à cruz morrer por toda a humanidade também batizou-os, até para dar autenticidade ao batismo de João, até para que as pessoas cresçam também no batismo de João, até para dar exemplo para nós. Inclusive eu abro um parêntese aqui, porque eu sempre procuro estudar a Bíblia extraindo lições para as nossas vidas, né? Na medida do possível, nós sempre fazemos aplicações. Aí eu até diria que não é normal, não é comum alguém que experimentou o novo nascimento, teve um encontro com Cristo, não ter desejo de se batizar. Isso não é normal, não. Às vezes as pessoas ficam, não é, querendo adiar, olha, eu vou me preparar melhor, eu ainda não estou pronto, enfim. Mas aquele que experimentou o novo nascimento deve sentir o desejo de se batizar. Até Jesus. E o que é o batismo? Né? Batismo é mergulhar, imergir, significa ali de forma simbólica a morte para o mundo e o surgimento para uma nova vida em Cristo, a morte para o pecado e o início de uma nova vida para Deus. Então, sem dúvida, este fato marcou, né, o ministério de Jesus e o ministério de João Batista, porque João teve esse privilégio de batizar Jesus. Inclusive, se você ler essas referências, eu vou pedir para voltar a tela mais uma vez, para os irmãos aí anotarem ou tirarem uma foto, para você ler essas referências. Inclusive, o texto deixa bem claro que na ocasião em que Jesus estava sendo batizado por João, algumas coisas extraordinárias aconteceram, não é? Que coisa maravilhosa. O céu se abriu. Primeiro milagre, o céu abriu-se, né? Segundo, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de uma pomba. Em terceiro lugar, ouviu-se a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então, 3 milagres, e isso serviu para que João pudesse comprovar realmente que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas vamos falar sobre algumas características desse ministério de João Batista, vamos estudar algumas das suas mensagens, vamos estudar algumas características desse grande profeta. Vamos, passa a tela por gentileza. Vamos estudar sobre 7 características desse profeta chamado João Batista. Primeiro,
Primeira característica é que ele veio ao mundo por intermédio de um milagre. Já falei sobre isso, não é? Na nossa introdução. Traz a tela, por favor. Ele veio ao mundo através de um milagre porque Deus abriu a madre de Isabel. Eles já eram idosos, eles já eram avançados em idade, mas Deus fez um milagre. Abre a tela, por favor, o anjo, não é? Eles não tinham filhos, Isabel e Zacarias, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, não tenha medo, não se apavore, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então nós vamos perceber aí que ele veio ao mundo através de um milagre. E é bom lembrar isso, não é? Que não foi só Zacarias e Isabel que geraram na sua velhice. Nós poderíamos citar vários exemplos, o próprio Abraão e Sara. Nós poderíamos falar de Isaac e Rebeca e de outras mulheres que eram estéreis, que Deus abriu a madre. E eu quero dizer às mulheres que desejam ser mães, as mulheres que estão casadas e desejam ser mães e não podem gerar filhos, eu quero dizer aqui com muita tranquilidade que Deus não mudou, Ele é poderoso. Muitas vezes ouvimos testemunhos, né, de mulheres testificarem, às vezes vão ao médico, às vezes vão fazer um tratamento e os médicos dizem: olha, infelizmente você não pode gerar filhos, tem algum problema aqui hormonal ou biológico, e às vezes vem a impossibilidade. E o que é que o casal faz? É claro, respeita os médicos, né? Respeita a medicina, as limitações físicas e biológicas, porque isso pode acontecer, mas o que é que os casais fazem? Bem, eu vou apresentar duas opções, né? Eu vou apresentar duas sugestões. Se não existe um tratamento, se a medicina é limitada e diz: olha, é impossível gerar filhos, bem, existe a opção de adotar uma criança, né? Claro que ninguém vai adotar uma criança sem buscar a direção de Deus. Se um casal deseja adotar uma criança, é lícito, mas busque primeiro a orientação de Deus. Em vez de já buscar as autoridades competentes para adotar uma criança, primeiro oração. Olha, Senhor, tu me impossibilitar gerar filho, eu posso adotar, eu devo adotar uma criança para saber se essa é a vontade de Deus. E a segunda opção é orar, para que Deus abra a madre, para que Deus faça um milagre. Agora, detalhes, não esqueça do que eu vou lhe dizer. Com muito temor e tremor eu digo isso. Não esqueça de orar dizendo assim: Senhor, se for a tua vontade. Porque para que o casal não insista em algo que está fora da vontade de Deus. Eu quero falar com muita tranquilidade, muita convicção aqui, porque as duas coisas são possíveis. Primeiro, é possível que haja uma impossibilidade e Deus queira fazer um milagre, Deus queira abrir a madre, Deus queira trazer alegria para o casal. Mas eu também posso dizer isso, por alguma razão, pode ser que essa seja a vontade de Deus, que eles não venham gerar filhos. Então, o que é que o casal deve fazer? Diante das impossibilidades, orar, buscar a direção de Deus, buscar a Deus em oração, e de uma forma ou outra, Deus irá responder, de uma forma ou de outra. Passa a tela, por gentileza. Então, primeiro, ele veio ao mundo através de um milagre. Segundo, ele foi cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Quando o anjo chega para dizer a Maria que Maria estava grávida, e para que Maria não duvidasse do poder de Deus, porque Maria era virgem, para que ela não duvidasse, o anjo diz assim: olha, Isabel, tua prima, está grávida e já é o 6º mês da sua gestação. E como na época não havia redes sociais, porque se houvesse, Maria já tinha visto as fotos lá de Isabel grávida, né? Mas não tinha. O que foi que Maria fez? Foi procurar Isabel, foi para a casa de Isabel. E quando chegou lá, que saudou Isabel, a criança saltou no ventre. Glória a Deus. Abre a tela, por gentileza. Aí o anjo diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu... Essa é a profecia, né? O anjo dizendo a Zacarias: terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, será um nazireu desde o ventre, uma criança consagrada ao Senhor. Olha que coisa interessante.
e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Que coisa maravilhosa, que profecia maravilhosa. Passa o texto, por gentileza, para nós vermos o cumprimento. Aí aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, né, Maria foi lá comprovar que Isabel estava grávida. E quando Maria saúda Isabel, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Que coisa maravilhosa, né? Que privilégio para Zacarias, porque Deus não deu a Zacarias só o privilégio de ele gerar um filho na sua velhice, mas esse filho seria um profeta. Esse filho seria o precursor do Messias. Essa criança seria o nazireu de Deus, alguém consagrado desde o ventre da mãe. E esta criança seria cheia do Espírito desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. Não é à toa que Jesus disse que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Glória a Deus. Um dia nós vamos encontrar João Batista. Você sabe disso, né? Que nós vamos ter a oportunidade de conversar com João Batista. Eu terei essa alegria. Eu estou falando aqui, comentando do ministério dos profetas. Olha que tema maravilhoso. Que tema extraordinário esse ministério profético, falando, né, de Samuel, Elias, Eliseu, Aías, Micaías, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, João Batista. E Deus me dará, e dará também a você, essa oportunidade de termos uma eternidade inteira para conversar com esses profetas, esses grandes homens de Deus, né? Então, por enquanto, nós conhecemos apenas pelas páginas da Bíblia, mas no porvir, no futuro, nós vamos ter a oportunidade de dialogar com eles. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui, né? Diariamente a gente recebe muitas mensagens, perguntas aqui dos nossos queridos telespectadores, mas quando chegar no céu ninguém quer me fazer pergunta mais, porque terá a oportunidade de conversar com os próprios profetas. Vamos para mais uma característica. A terceira característica é que ele foi chamado de profeta do Altíssimo. Esse aí, é claro, é uma imagem meramente ilustrativa, mas esse aí é Zacarias. Porque há alguns cânticos na Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero que você marque aí na sua Bíblia alguns cânticos nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, depois que Maria visitou Isabel, aí vem o cântico de Maria, capítulo 1, dos versículos 46 a 56 do Evangelho escrito por Lucas. Depois do anúncio do nascimento de João Batista, vem o cântico de Zacarias, capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 67. Então, há alguns cânticos maravilhosos na Bíblia. No Antigo Testamento tem o cântico de Moisés, tem, né, em Êxodo capítulo 15, o cântico de Ana, a mãe de Samuel, capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, e na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós temos aqui o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, e muitos outros cânticos. E neste cântico de Zacarias, né, depois que o menino nasceu, depois que foi colocado o nome de João, e depois que Zacarias voltou a falar, porque ele havia ficado mudo por um tempo, né, até que o menino nascesse, até que essas coisas se cumprissem. Então, Zacarias cantou, adorou, louvou a Deus. Isso está lá no capítulo 1, versículo 67 de Lucas. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Que coisa maravilhosa! Diante do nascimento de João, quando João nasce, que Zacarias volta a falar, ele não só fala, ele profetiza, ele canta, não é? Ele diz no versículo 68, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Abre a tela, por favor. Aí lá nos versículos 76 e 77, ele diz assim, isso é o cântico de Zacarias, que profetizou, dizendo, e tu, ó menino,
serás chamado profeta do Altíssimo. Olha que privilégio para João, ser chamado profeta do Altíssimo. E por que, Zacarias? Porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, né? Então eu posso dizer que, diferente dos profetas do Antigo Pacto, dos demais profetas da Antiga Aliança, João Batista tinha uma função específica. Ele não era aquele profeta que era consultado em ocasiões específicas, que as pessoas iam, vamos consultar o profeta. Não, era um profeta que veio com uma missão específica, preparar o caminho do Senhor, pregar o evangelho do arrependimento, batizar os homens, os hebreus, os israelitas lá no Rio Jordão, chamar os homens ao arrependimento. Essa foi uma função, um ministério específico de João Batista. Vamos ver mais uma característica de João Batista? A quarta característica é que ele foi o arauto, o mensageiro do Messias. Lá em Mateus capítulo 11, há algo muito interessante. É que João estava preso. E quando João estava preso, ele mandou 2 discípulos perguntar a Jesus se Jesus era o Cristo ou se deveria esperar outro. Abra a Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia, isso está em Mateus capítulo 11. A epígrafe, o título dessa leitura diz: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere, João já estava preso, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Por que, professor? João Batista fez essa pergunta. Por que foi que João Batista mandou perguntar se Jesus era o Cristo mesmo ou se esperaria outro? Bem, é bom lembrar que eles não tinham, né, os crentes do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, não tinham, todos os livros da Bíblia não tinham a revelação completa. Deixa eu fazer aqui uso de uma ilustração. Nós, pais, sempre compramos quebra-cabeça para os nossos filhos e nós já brincamos, todos nós já brincamos de montar aquelas peças do quebra-cabeça. E para que nós tenhamos uma visão completa daquela imagem, daquela figura, nós precisamos ter todas as peças. Se faltar alguma, nós teremos uma visão parcial. Concorda comigo? Então, digamos que um quebra-cabeça com 66 peças, você só monte 39. Você vai ter uma ideia do todo, mas você não terá os detalhes. Para que você tenha os detalhes, você tem que colocar todas as peças. Então, eu vou comparar aqui de forma ilustrativa a Bíblia como um quebra-cabeça e cada livro da Bíblia como uma peça desse quebra-cabeça. Então, nos dias de João, eles só tinham 39 peças. O Novo Testamento ainda não estava escrito. Então, eles sabiam que Deus iria enviar o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E João estava no cárcere e soube, né, que Jesus estava fazendo milagres, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, mas claro, surgiu a dúvida, será que vamos esperar outro? Até porque haviam 2 aspectos do Messias nas páginas da Bíblia, o Messias que sofre e o Messias que reina. Então João Batista foi e mandou 2 discípulos perguntar a Jesus se deveriam esperar outro. Abre a tela, por gentileza. É uma quarta característica, que João Batista seria um arauto do Messias. Aí Jesus diz aos 2 discípulos enviados por João: Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu. Isso é Jesus falando aos 2 discípulos acerca de João Batista. E muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, este quem? João Batista. É acerca dele que está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então João mandou os 2 discípulos ir ter com Jesus para perguntar se ele era o Messias ou se deveriam esperar outro. Eles perguntaram assim: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro?
Aí Jesus disse: ide, anunciar a João o que vocês estão vendo e ouvindo, né? Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Então, depois que eles partiram, Jesus começou a dizer às multidões, isso está no versículo 7, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido. Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. E aí que vem os versículos 9 e 10, para nós compreendermos melhor. Eu li alguns versículos anteriores. Jesus já está falando acerca de João Batista. Mas então que fostes ver um profeta? Sim. O que é que Jesus diz acerca de João? Vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então é o próprio Jesus, traz a tela por favor, o próprio Jesus anuncia que João é esse que veio preparar o caminho do Senhor, esse arauto, esse mensageiro, esse profeta cuja missão era preparar o caminho para que Cristo viesse posteriormente. Passa a tela, por gentileza. Uma quinta característica desse profeta, que era um profeta corajoso, audacioso. Muitas pessoas, líderes religiosos, soldados romanos, iam para ele fazer pergunta e ele não tinha medo não, de dizer a verdade. Chegaram-se também os publicanos. Quem eram os publicanos? Os coletores de impostos, para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Olha, aqueles coletores de impostos perguntando a João Batista: o que vamos fazer? Ele disse assim: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Como que diz assim: não sejam desonestos, não sejam infiéis, cobrem apenas os impostos que devem ser cobrados. E os soldados romanos perguntaram, né? E nós, que faremos? E ele teve algum medo, foi de responder só porque era soldado romano? De jeito nenhum. Ele disse assim: a ninguém trateis mal. Olha a mensagem para os soldados de Roma: nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai-vos com o vosso salário. Inclusive foi por causa dessa coragem dele que ele foi preso. Passa a tela, por gentileza, para nós vermos. Observe, isso está em Marcos capítulo 6, versículo 17 e 18. João foi preso. E por que foi preso? O mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere, ou seja, prendendo no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe. Mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela, ou seja, Herodes casou-se com Herodias, que era mulher de Filipe, seu irmão. Ele casou com a cunhada. E João disse assim: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E ele quem era? Era uma autoridade, né? Então, João Batista foi preso por causa dessa coragem de denunciar os pecados, de dizer aos homens a verdade. Passa o texto, por gentileza. A sexta característica. Uma outra característica em João Batista era a sua humildade, que nunca usurpou desse título para tirar benefícios ou proveitos ou privilégios. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Olha a humildade dele aí. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não sou Elias, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta anunciado por Moisés. Não é. Passa o texto. Quem és tu, João? Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Tantas coisas João poderia dizer, não é? João poderia dizer assim: olha, eu sou o arauto do Senhor, eu sou o profeta do Altíssimo. Mas o que é que ele diz? Veja a resposta de João, olha a sua humildade. Ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Tu és o quê? Eu sou uma voz que está lá no deserto. João disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Traz a tela. E eu aproveito a oportunidade, porque o momento é oportuno para dizer isso.
que estamos vivendo dias em que muitos pregadores, professores querem ser estrela, querem chamar a atenção para si. Às vezes, antes de pregar à noite, mandam um carro de som passar o dia dizendo: olha, o bispo fulano de tal vai estar aqui. Querem ser estrela, querem aparecer, querem que os seus nomes estejam nos holofotes, mas Deus se utiliza daquele que é humilde. Guarda esta palavra. Deus não usa pessoas soberbas, Deus não usa pessoas que se consideram grandes, Deus usa pessoas que são humildes, que reconhecem que tudo que temos, que tudo que somos vem de Deus. Deus não usa gente soberba e exaltada, Deus usa pessoas humildes como João Batista. Para nós encerrarmos, a 7ª característica de João Batista. Ele foi o último profeta da antiga aliança. É Jesus quem diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Amanhã, no próximo programa, se Deus quiser, nós vamos explicar com mais detalhes por que João Batista foi o último profeta da antiga aliança.